alteração da orientação Evangelho-Doutrina passou a ser só nesta lição, e um outro à frente, Doutrina e Prática, exatamente para vermos os conceitos sobre a reencarnação e depois abordarmos a questão do Evangelho. Não faria sentido estar a explicar do Evangelho alguns conceitos e depois ir doutrinariamente explicá-los. A reencarnação, como se recordam, é a encarnação repetida várias vezes, algumas pessoas dizem várias vidas, nós dizemos várias vivências, porque poderá aparecer alguns que já têm dito, mas eu não tenho culpa nenhuma do que outro fez, como se fossem vidas distintas. Não. Nós fazemos experiências várias numa só vida. Nesse particular, a Igreja tem razão a dizer que a vida é eterna e que só há uma vida em espírito. Sempre analisando as questões dessa forma. Só há uma vida em espírito. Então a reencarnação é a tomada de um corpo de novo. Renovar a tomada de um corpo. Antigamente as palavras eram muito poucas, como já temos referido, e então para expressar o ato em si de reencarnar era utilizada outra palavra. Quando Jesus fala, e nós vamos ver isso, em nascer de novo, em nascer outra vez, ele refere realmente a essa prática de nascer na carne, de reencarnar. É claro que isso não era assim dito à época, era dito com uma outra palavra que era ressuscitar. Então, nós vamos retomar agora aquilo que Jesus disse. Falamos no processo da reencarnação, aliás, cientificamente hoje está mais ou menos provado, as memórias a vidas passadas, como dizem os investigadores, os cientistas nessa matéria, a regressão a vidas passadas. E, portanto, essa questão da regresso a vidas passadas está provado cientificamente. Então, o que é que acontece? No Evangelho, há referências concretas. Esta coisa da abordagem da reencarnação, em termos como hoje o tema é abordado, não é? Até em filmes, até por histórias que vão sendo, livros que vão sendo publicados, é diferente porque estamos 2000 anos depois de Jesus. Mas naquela época, Jesus referiu-se várias vezes a essa questão, embora só quem tinha ouvido de ouvir pudesse relacionar aquilo que ele falava com aquilo que era a realidade. Então o Evangelho tem uma série de demonstrações de provas, não só da comunicabilidade dos espíritos, mas também da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos e da reencarnação. E nós, para definirmos o que é o espiritismo e o que é o espiritualismo, fazemos questão de destrinçá-los exatamente nestes dois parâmetros. Enquanto todas as religiões espiritualistas, nomeadamente a raiz cristã, têm a existência de Deus, a existência da alma, a eternidade da alma e a pluralidade dos mundos habitados, o Espiritismo tem mais a comunicação dos espíritos e a reencarnação. Embora, no fundo, há aspectos que as próprias igrejas, particularmente a Igreja dominante, a Igreja Católica, não têm forma de negar os factos reais de que o Evangelho se refere. Então, Jesus apresentasse uma só vez um caso real, se apresentasse uma só vez um caso real, isso, poderia dizer assim, a regra é não, mas há exceções, não é? Serviria para provar que, havendo um, a lei é geral. A lei é geral. A lei não prende só os que eu quiser. Esse patrocínio da proteção, não é? Deus criou os anjos, os querubins, os serafins, e depois criou o resto para sofrer. Aqueles eram os nababos, estavam lá na corte celestial, não sofriam, eram todos felizes. E todo o resto eram, enfim, os infelizes que tinham que subir a pulso o caminho para a evolução. Mas Deus criou-nos a todos, enquanto espíritos, irmãos e iguais. Irmãos e iguais, em direitos e em deveres. Portanto, os anjos, os querubins, os serafins de que falam as religiões, ou a religião católica particularmente, são espíritos que evoluíram até essa condição, evoluíram até à perfeição. Jesus na Terra não reencarnou nunca, encarnou. Mas nada obsta é que ele tenha noutros mundos, noutras moradas, feito o percurso evolutivo até à perfeição. À condição de Deus, não criador, mas Deus com todos os atributos de perfeição. E, portanto, não vamos dizer assim, não, ele foi criado, era o filho, foi criado diferente dos outros. Foi criado como espírito, exatamente como todos os outros, mas progrediu, mas evoluiu. E disse até que nós podíamos chegar lá também. Que todos nós podíamos ser deuses, nesse particular. Então bastaria um caso para dizer que ela era geral. Bastaria um caso só. Então nós vamos analisar realmente esta questão com algum pormenor, que é para quando alguém nos questionar sobre esta crença, que é uma crença
obscurantista, como já ouvimos, de determinados religiosos, que é uma queixa de pessoas atrasadas, que não entendem bem as coisas. É bom que nós peguemos neste enxerto, que é uma passagem do Evangelho de São João, do capítulo 3. É talvez o cerne de toda a prova de que Jesus nos deu para falar na reencarnação. Jesus, portanto, nessa época, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um dos principais entre os judeus, era um doutor da lei, era inclusive lá do Sinédrio, desempenhava um papel fundamental. Foi ter com Jesus, ele era curioso, era estudioso, e até tornou-se um crente, um seguidor de Jesus. Foi ter com Jesus uma noite e disse-lhe: Rabi, sabemos, Rabi é uma palavra judaica que quer dizer mestre, Rabi. As mulheres tratavam por Raboni. Raboni é outra palavra que é um rabi pequenino, rabizinho. Era o mestrezinho. Então, foi ter e disse: sabemos que vieste como um mestre da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Faço aqui uma retificação da palavra milagres. Milagres é uma tradução. Não é uma palavra que fosse à época utilizada, porque milagre era uma derrogação da lei e isso era posto fora de questão. Jesus tinha dito que vinha cumprir a lei e não veio, ou esclarecer a lei e não veio alterá-la. Então, aqui a referência é meramente uma referência de tradução a partir de certa altura, que isto não fazia parte dos textos iniciais. Se Deus não estiver com ele, Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Sabemos que vieste em nome de Deus. Em verdade te digo, ninguém pode se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem sendo velho? Nascer outra vez. Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe? O que era uma coisa complicada, não é? Ele achava que era pesado demais, não é? Para depois ser apartado ali, espremido até a coisa, para entrar outra vez no ventre de sua mãe. E Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo, reparem bem, que é para não sermos levados a esquecer aqui um pouco. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água e do Espírito. Naturalmente que nós hoje vemos, pelas práticas religiosas, que o nascer da água diz que é o batismo. Quer dizer, então, a pessoa toma a água na altura do batismo, as pessoas foram ao Jordão para nascer da água e por aí adiante. Mas Jesus fez questão de completar essa imagem com o que nasceu da carne. Da água nasceu da carne. E do Espírito nasceu do Espírito. Portanto, a relação fundamental entre aquilo que é água e aquilo que é carne. Há 2000 anos, vejam só, há 2000 anos, Jesus afirmou que nós nascemos na carne através da água. Isto é uma verdade científica. Quer queiram, quer não queiram, 2/3 do nosso organismo é água. Quer queiram, quer não queiram, se nós não nascermos na água, não temos viabilidade. O desenvolvimento do feto, primeiro do embrião, depois do feto, no ventre da mãe, é numa bolsa d'água. E se não for, como ocorre frequentemente, se a bolsa se romper, se as águas saírem, a criança tem que nascer imediatamente, sob pena, estou a falar de uma forma cientificista ou científica, de morrer a mãe e morrer a criança. Tem que nascer imediatamente, quando há o rompimento da bolsa d'águas. Há 2000 anos Jesus relaciona a água com o nascer da carne. A água com o nascer da carne. E mantém o do Espírito com o nascer do Espírito. Nascer da água, nascer da carne, nascer do Espírito, nascer do Espírito. Quer dizer que na água se encarna e se tem a possibilidade de vencer as dificuldades do passado, ou os erros do passado. Mas isso relaciona com o Espírito que tem que se transformar. Os erros vão ser pagos pelo Espírito, a renovação, a modificação interior, a transformação moral. É fundamental nesta conceituação do Espírito, nascer do Espírito, renascer do Espírito, nascer de novo do Espírito. Não te admires por eu te haver dito, tendes de nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz,
mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Ninguém sabe de onde vai, nem para onde vai. Ele não disse, eu vou ensinar de onde é que vem. Ele disse, ninguém sabe de onde vem. É, digamos assim, um ato de misericórdia divina permitir, ou melhor, não permitir, que nós, ao nascer na carne, nos recordemos dos erros do passado. Porque são formas de condicionar o nosso progresso, o nosso esforço, o nosso trabalho, levando-nos muitas vezes a não fazer com medo do que venha a acontecer, mas sinalizando que nós não devemos fazer por evolução moral, porque devemos entender que não se deve fazer. Aquilo que nós não queremos que nos façam, não devemos fazer aos outros. Nicodemos inquiriu, ele ficou perplexo. Era doutor da lei, atenção. Aliás, como Paulo também era doutor da lei. Como pode ser isso? Não é? Como é que pode ser isso? É como o vento. O Espírito sopra onde quer, nasce onde quer, renasce onde quer. E Jesus respondeu, é verdade te digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós rejeitais o nosso testemunho. Fica muito complicado, ainda hoje, 2000 anos depois, perceber esta engrenagem, quando nós fomos habituados a não acreditar nessas coisas, não é? Não é que só por Espírito Santo, toda a gente sabe que quando começa a vida embrionária, ou do ovo, pois o homem e a mulher têm essa relação, dá-se aquela junção da célula masculina e da feminina, e tudo progride a partir daí. E Jesus fala aqui quando, né? Falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vós rejeitais o nosso testemunho. Mas como é que pode ser isso? Eu sou grande, gordo, pesado, como é que eu vou entrar outra vez no ventre da minha mãe para nascer de novo? Se não me acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como me acreditareis se vos falar das coisas do céu? Mas a gente não entende muitas das coisas que se passam na Terra, como é que entende as coisas do céu? Normalmente, tudo aquilo que a gente vive, que a gente sabe, que a gente passa, são cópias muito infiéis daquilo que se passa no mundo espiritual. A organização, por exemplo, da educação, a organização da saúde, a organização de toda essa estrutura económica são resquícios, são lembranças que nós trazemos da organização do mundo espiritual. Mas no mundo espiritual não há matéria, não há dinheiro, mas há organização. Mas há indícios, indicações de organização económica, da gestão da família, da gestão do lar, da gestão das sociedades. A vida social não é na Terra. A vida social é no mundo espiritual. Se transporta para a Terra num aperfeiçoamento continuado que nós vimos sentindo na evolução das sociedades. Quando a gente vê, por exemplo, um formigueiro e vê a organização que aqueles animais têm, que é uma organização social, é estudada hoje nas escolas. A organização das formigas ou das abelhas vivem em sociedade, ajudam-se umas às outras, trabalham com uma determinada finalidade. Então a organização, o trabalho, enfim, todas essas leis que regem o universo são leis que são seguidas no mundo espiritual e que depois se derramam sobre a Terra. E nós vamos descobrindo. Às vezes a Prémio Nobel descobriu da medicina, da economia, da não sei o quê. São intuições, são inspirações, são ideias e são conhecimentos que se trazem. As crianças prodígio, falamos aí na última vez, os génios, as crianças prodígio manifestam aqueles conhecimentos todos. Porquê? Porque trazem os conhecimentos do mundo espiritual. E na fase em que nós estamos, na fase inicial da reencarnação, nós estamos mais do lado de lá que do lado de cá. A gente tem a memória mais aberta para o que se passou antes do que tem para o presente. Progressivamente, até aos 7 anos, até aos 8 anos, por aí, as coisas vão-se atenuando, vão-se diluindo, e a partir dos 8 anos, quase toda a gente acaba por esquecer isso. Mesmo os génios, os meninos prodígio, têm uma fase de manifestação até uma determinada idade, e depois caem na normalidade. Aqui há uns anos muito largos atrás, eu era criança, falava-se nisso. Falava-se nisso, que eu não vi, já não assisti. Havia um fenómeno italiano extraordinário. Era uma criança de 10 anos, Pierino Gamba. Pierino Gamba tinha 10 anos e era um maestro inacreditável, com uma capacidade desconhecida para a maioria. Ele dirigiu em Lisboa a Orquestra Filarmónica com umas dezenas muito largas de músicos de vários instrumentos musicais. E ele fez furor em toda a Europa, ele em Londres, no Brasil, no Rio de Janeiro, em grandes orquestras de mais de 100 elementos. Ele, de cor, de saber, ele regia grandes partituras da clássica mundial, da música clássica mundial. Então, conta-se que numa dessas alturas, num ensaio, os músicos estavam ali para aturar um miúdo de 10 anos, a regê-los, a orientá-los, a chamá-los a atenção.
E então, lá nas trompas, ou lá um instrumento qualquer desses, os músicos, para, enfim, gozarem com o miúdo, mudaram as notas, deram notas alteradas. E ele bateu com a batuta em cima da pequenito, porque eles tinham que pôr um caixote para ele subir, que era muito pequenito. Bateu com a batuta e disse: o instrumento tal e o instrumento tal, se voltam a repetir, eu dispenso-os da orquestra. Era uma figura, desapareceu. Poucos anos depois, 2 ou 3 anos depois, nunca mais ninguém ouviu falar de Pierino Gamba. E ele era um maestro. Seria assim, bom, ele vai ser um maestro extraordinário toda a sua vida. Não, diluiu-se, digamos assim, no esquecimento. Nunca mais ninguém... Porquê? Porque foi uma fase que deveria ter sido estudada. Foi uma fase que era para mostrar a excepcionalidade de determinadas crianças no início da vida. Os meninos geniais, como faz parte do Guinness, uma criança com 1 ano deu uma conferência de imprensa sentada numa alcofa. E é curioso essa idade, porquê? Essa criança, porquê? Porque era uma criança que, com 15 dias, e a mãe foi ao berço brincar com o pequenito, não é? Era um miúdo, coreano, foi ao berço e estava ali a paparicar, como os pais paparicam, muitas vezes os bebés, e ele, no meio daquela confusão, disse: mamãe, eu sei falar em coreano, não em português. Ela ficou admiradíssima, surpreendida com a criança, o bebê, 15 dias. Ficou louca, deve estar louca, pensou. Chegou ao marido e disse: olha, o nosso filho fala. O homem olhou para ela assim: está bem, amanhã vamos ao psiquiatra, tu deves estar a precisar realmente uma consulta. E foi para o pé do berço e o levou para o miúdo e disse: vê lá tu, que a tua mãe disse-me que tu sabes falar. E o miúdo disse: sei, papai, eu lembro-me que eu sei falar. Com 3 meses pediu uma caneta para escrever. Eu sei escrever. Ao meio ano publicou um livro de poesias. Com 1 ano deu uma conferência de imprensa, sentado numa almofada, uma alcova numa almofada, com aquela gente toda pasmada com uma criança de 1 ano que sabia, manifestava conhecimentos científicos. E esteve 1 hora a falar com os jornalistas, a fazer perguntas, faziam perguntas, respondia, faziam de todas as orientações. Está no Guinness. E então, a certa altura, a mãe disse: tenham paciência, seus jornalistas, seus doutores, etc. Tenham paciência. É uma criança de 1 ano, já está cansada. E o pequenino disse: deixa, mamãe, que eu estou a gostar destas perguntas tão estúpidas que me estão a fazer. Está lá, não é espírita. E outros casos de crianças, por exemplo, uma outra na Suíça, a passear com o pai por meio de uma feira de artesanato, que ia um miúdo parar junto de um chinês que estava a vender aquelas coisas chinesas, e naquela altura ainda eram pouco chineses, agora é toda porta sim, porta não. E então o miúdo começou a falar, uma algarviada qualquer, e o pai disse para o senhor, para o vendedor: desculpe lá, é uma criança, ele nem sabe o que é que está a dizer. Sabe, ele está a falar em cancolim, ou inglês, que é a língua da minha terra. Como é que uma criança que nunca tinha saído da Suíça, nunca tinha saído daquele ambiente familiar, falava uma língua que o pai não conhecia? São casos evidentes, provas evidentes da presença nos meios escolares e científicos de que se reencarna. Referia-se Jesus ao batismo, nascer da água. O início da vida da Terra no meio aquoso. A vida tem hoje, os estudiosos falam nisso, a vida animal começa na água. No animal une com uma só célula, a ameba, tem uma só célula, nasce na água. Os americanos fizeram uma experiência fazendo atravessar a cauda do cometa, a Halley, que há uns anos atrás, para colher as poeiras que eram projetadas na cabeleira, núcleo, cabeleira e cauda. O cometa gira no núcleo fixo e deixa uma poeira, um rastro de poeira atrás. E eles captaram ou recolheram uma dessas poeiras e verificaram em laboratório que há bactérias, que há vida animal em hibernação naquela poeira e que, face a determinadas condições de clima e temperatura e umidade, que se desponta a vida nessas poeiras. Então, ela começa a vida animal. Na Terra está descoberto isto na água. Há o progresso das pluricelulares, depois dos peixes a vir cá fora passearem, fazerem uns voos rapantes e darem as aves, ou saltarem e caírem a terra e darem
os batráquios, darem essa vida animal. Portanto, toda a evolução até chegar ao homem, até chegar ao primata, que é o homem, ou até chegar ao que sucedeu ao primata macaco, não é de todas as raças de macacos, até chegar aí há um progresso, há uma evolução da multiplicidade de células, da união das células, que vai permitir, a certa altura, que a estrutura física se adapte à habitação de um homem, de um espírito criado por Deus. Todo esse progresso, toda essa evolução, está feito estudo e está feita essa comprovação. Então aqui há uma afirmação de que é no meio da água. É na água, é na bolsa de águas que se dá o início da vida. O início da vida do corpo na bolsa de águas, como ali estivemos a fazer, no ventre da mãe. Líquido amniótico. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. Portanto, o nascimento da água tem a ver com o nascimento da carne, o nascimento, a encarnação, ou, nas experiências sucessivas, a reencarnação. É claro que há outros casos muito concretos. Nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, digamos assim, é o evangelista investigador, é um médico que investiga as coisas, e quando vai publicar o Evangelho, São Lucas, quando é publicado, ela resulta de uma investigação que ele faz em vários meios e junto da população, um estudo muito profundo. E então ele diz assim: ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e encheu-se de temor. Qual é a cena? A cena é que Zacarias era um sacerdote do templo, incensava os altares. Ele era sacerdote do altar do incenso. Nos templos havia vários altares, mas havia um altar central onde aquelas coisinhas, que algumas pessoas já terão visto, ainda hoje é usado nas igrejas, incensava o altar. Na América, ou melhor, no Brasil, na região de Salvador, os africanos vão, as baianas, vão com aquelas grandes saias todas vestidas de branco, com umas caldeirinhas de incenso, a incensar todos os cantos do centro espírita. É uma prática, assim, é uma prática atrasada para elas, é uma prática atrasada. Mas as igrejas cristãs, particularmente a Igreja Católica, não sei, também a Ortodoxa também usa, incensar. O incenso é uma substância, foi dada a Jesus, na altura do nascimento, é uma substância que atrai os bons espíritos. Há pessoas que dizem: não, eu vou usar o incenso para afastar os maus espíritos. Mas, com certeza, quando se aproximam os bons, os maus afastam-se. Mas não é propriamente o incenso para expulsar os espíritos atrasados ou inferiores. É uma das... incenso e mirra, e o ouro, símbolo da parte material, é a entrega a Jesus. Então havia este costume dos sacerdotes, dos templos, que naquela época eram casados e seriam ainda durante muitos séculos depois de Jesus, incensavam o altar. Então Zacarias era o sacerdote do altar de incenso. E quando ele está a incensar, aparece-lhe o anjo que vem anunciar que a mulher, sendo velha, embora, queria dar à luz, queria procriar, queria ser mãe. Encheu-se de temor, mas o anjo disse-lhe: não tenhas receio, Zacarias, a tua súplica foi atendida. E Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho e chamar-lhe-ás João. Bom, isto não está no Evangelho do Espiritismo. Às vezes a pessoa diz assim: olha, é o Evangelho dele. Não, está nos 4 Evangelhos. Lucas, no capítulo 1, refere esta parte. Ele que investigou. Então esta aparição do anjo a Zacarias no altar do incenso, depois haveria de apresentar-se também a Maria, anunciando que ela iria ser a mãe do Salvador, entre aspas, a mãe de Jesus. Será para ti motivo de regozijo e de júbilo, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Será grande aos olhos do Senhor e não beberá vinho, nem bebida alcoólica. Façam favor de começar a fazer esta dieta, que está aqui uma grande orientação, não é? Não beberá vinho, nem bebida alcoólica. Será cheio do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o Espírito Santo mais tarde venha a ser criado, não é? Esta leitura, esta tradução, não era de Espírito Santo, era Santo Espírito. Não era Espírito Santo. Santo Espírito. Já desde o ventre de sua mãe. Quer dizer, ele era um espírito bom. Já era um espírito que vinha com uma missão. Não era o Espírito Santo, era um Santo Espírito. Ele será cheio de Santo Espírito. Quer dizer, é cheio da sua evolução, daquilo que ele já tinha atingido. Ainda que tivesse, como vamos ver, algumas coisitas não muito boas na sua consciência do passado. E reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Agora, irá à frente, diante dele, com o espírito e o poder de Elias.
é Lucas que refere esta verdade. Irá à frente com o espírito e o poder de Elias. Não diz o texto, irá à frente como Elias tinha poder e tinha espírito, então ele vai como ele. Não, ele diz que irá à frente com o espírito e o poder de Elias. Elias tinha sido um dos profetas assessores dos reis de Israel, porque tinha sempre um profeta bom, um profeta que o aconselhava, como as tribos africanas e as tribos índias. Tem também um profeta junto, que é o feiticeiro. O feiticeiro da tribo, que é aquele que aconselha o rei, assim, dessa maneira, que tem inspiração do alto. Era uma prática que os índios tinham, muito vulgar, muito normal. E partindo dali, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Vamos ver, Lucas refere a Zacarias que Elias vai voltar. É ele que vai voltar com o espírito e poder de Elias, embora noutro corpo. Que fostes ver ao deserto. Estas multidões tinham sido mandadas por João ter com Jesus. Como vamos ver, é o Evangelho de Mateus, agora já no capítulo 11. Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Então que fostes ver? Um homem vestido de roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes então fazer? Ver um profeta? Sim, eu vos digo, é mais que um profeta. É aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Dizia-se antigamente, faz parte do Antigo Testamento, que viria um mensageiro à frente de Jesus, à frente do Messias, à frente do ungido, que viria preparar os caminhos de Jesus. E nós vamos analisar, isto era um texto do Antigo Testamento, nós vamos analisar que João aparece antes de Jesus, daí que ele vá, como depois foi, e sabemos disso, dos textos, vá batizar-se ao Jordão. Jesus foi batizar-se ao Jordão, ele fazia questão de não desmerecer aquilo que fazia João, que afinal vinha antes dele para lhe preparar o caminho. E João também não fazia outra coisa, porque ele dizia: eu batizo-vos com a água, mas virá aquele que os batizará pelo poder do Espírito, e a quem eu não tenho sequer capacidade para lhe beijar as sandálias. São frases que vêm, não no Evangelho segundo o Espiritismo, que vêm nos 4 Evangelhos. É verdade, vos digo, entre nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Era João Batista que estava no deserto. Essa frase, João Batista, não está correta, porque aquilo que era antigamente no texto, que falava do texto, era João o Batista, o que batizava. Ele não se chama João Batista, de nome de família. Era João o que batizava. Que depois virou frase, ele é João Batista. Maria de Nazaré. Ela não era Maria de Nazaré, era da cidade de Nazaré. Maria de Magdala era de Magdala. Joana de Cusa era a mulher do senador de Cusa, representante da cidade de Cusa. E, portanto, não eram só nomes de família. As pessoas usavam o nome e depois o complemento do nome, aquilo que os dava alguma identificação. E, no entanto, o mais pequeno no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus tem sido objeto da violência e os violentos apoderaram-se dele à força. Nós lemos aquela passagem anterior, que é a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Mas esta passagem já é mais adiante da primeira. Já é mais adiante da primeira. Portanto, há os primeiros versículos e agora há os a seguir. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus tem sido objeto de violência e os violentos apoderaram-se dele à força. Porque todos os profetas vaticinaram até João. E se quereis saber, ele é o Elias que estava para vir. É uma afirmação perentória, não oferece dúvidas. Se quereis saber, esse homem que vocês fostes ver ao deserto é o Elias que estava para vir. Quem tiver ouvidos, ouça. É uma afirmação do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Aqui desde o 7 ao 16, mas também do 1 até ao 7. É uma sequência que a gente tem que ler para perceber em que é que se enquadram as afirmações de Jesus. E se quereis saber,
Ele é o Elias que estava para vir. E quem tem ouvidos ouvir, que ouça. É outra afirmação de que Elias voltou como João Batista. Elias voltou, reencarnou, nasceu de novo, como João Batista. Só falta saber se ele veio numa nuvem, isto é, se quando João nasceu de Isabel, sua mãe, se foi numa manhã de nevoeiro. Diz que o Dom Sebastião, depois de Alcácer Quibir, que voltaria numa manhã de nevoeiro. Dizem ao povo. E dizem alguns espíritos amigos que, de facto, Dom Sebastião voltou à Terra. Nasceu na cidade do Porto, era um intelectual, era um escritor famoso na nossa faixa literária e que nasceu exatamente na cidade do Porto, num dia de nevoeiro. Como é que às vezes há estas coincidências, não é? Como é que às vezes parecem aparentemente coincidências? Bem, o mundo espiritual não foi fazer nevoeiro naquele dia para que o Dom Sebastião reencarnasse. Pode ter sido apenas, meramente, uma coincidência. Mas há coisas que o povo diz que às vezes não se tem expressão. Quer dizer, o Elias subiu ao céu numa nuvem branca e virado de novo à terra, trazido numa mesma nuvem. São crendices populares que não têm consistência. Não se sabe se João o Batista nasceu numa manhã de nevoeiro, se nasceu no meio da neve. Bem, no meio da neve não consta que tenha nascido, porque em Israel não havia neve naquela altura. Então, enquanto desciam do monte, estamos a falar agora, enquadrar esta citação no episódio do Tabor. Como vou recordar, o que é que foi o Tabor? Jesus foi com Pedro, Tiago e João, Tiago e João, 3 apóstolos, ao monte para rezar, para orar. Como fazia, a maioria das vezes, como fazia frequentes vezes. E ao chegar ao monte chamado Tabor, os 3 apóstolos ficaram na base e Jesus subiu, como era normal. Subiu. É um morrozinho pequenino, que era assim, um montado, não é uma Serra da Estrela. Era um montado. Quando subiu, era tão perto, não é? Que eles viam da base, viam Jesus. Eles foram surpreendidos com um episódio que os tornou surpresos de tudo aquilo. Que foi, Jesus ficou como que brilhante, como se fosse a Senhora da Azinheira, não é? Brilhante como o sol. Jesus ficou brilhante, translúcido, quase que se via através do seu corpo, e ao lado apareceram 2 varões. Apareceu Moisés e apareceu Elias. E o diálogo, ao descerem do monte, é este. Enquanto desciam, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém o que acabaste de ver, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Vejam aqui, ressuscite dos mortos. Dos corpos mortos. Isto é só para fazermos aqui um bocadinho uma transposição. De os mortos. E os discípulos fizeram esta pergunta. Então, por que é que os escribas dizem que Elias voltará primeiro? Porque eles viam Moisés e Elias. Já estava lá, eram varões, eram espíritos desencarnados. Então, como é que os escribas dizem que ele vinha primeiro? Nesta passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 17, João já tinha sido degolado. João já tinha sido vítima do pedido de Herodíades a Herodes que lhe fornecesse numa bandeja aquele que ela estava apaixonada, por quem estava apaixonada, e que não lhe aceitava os seus amores. Então, como rancor e raiva, ela pediu que lhe fosse dado de presente numa bandeja a cabeça de João. Portanto, João, é no capítulo 14, salvo erro, do Evangelho de Mateus, que é noticiada a morte por degolação de João. Portanto, já não estava na terra. Ele já não estava encarnado, já não estava vivo. Então, mas porquê é que dizem que Elias voltará primeiro? E ele respondeu, sim. Elias há de vir e restabelecerá todas as coisas. Eu, porém, digo-vos, Elias já veio. Jesus não põe no ar, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, quem tiver cabeça para pensar, que pense. Eu, porém, digo-vos, ele já veio e não o reconheceram. Trataram-no como quiseram, assim também hão de fazer sofrer o Filho do Homem. Aliás, Jesus já referiu isso muitas vezes aos seus apóstolos. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Ele. Assim também hão de fazer sofrer o Filho do Homem. E do Evangelho da Igreja Católica e das igrejas cristãs, tem lá esta frase
que eu sublinhei aqui, que é: então compreenderam que se referia a João Batista. Quer dizer, quando Jesus faz aquela afirmação, hão de fazer sofrer, hão de fazer tudo, e mais alguma coisa, eles compreenderam que era a João que se referiam, porque João tinha sido degolado. Fizeram tudo quanto quiseram. E se quereis saber, ele o iria estava para vir. Lembram-se do Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Agora aqui ele vai mais longe. Então, ou melhor, os textos, então eles chegaram à conclusão: pronto, é João o Batista, o Elias que estava para vir. Passando Jesus, viu um cego de nascença e seus discípulos, é já um outro caso. E seus discípulos perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que ficasse cego? Não há muitos anos, talvez há uns 40 anos, deixou de se dizer que quem pecou foram os nossos primeiros pais. Os malandros do Adão e da Eva fizeram umas tropelias de tal maneira que pecaram e depois condenaram todas as gerações futuras ao pecado original. Mas nesta época, reparem, quando perguntou a Jesus, não falam nos primeiros pais, dizem claramente: quem pecou? Este que está ali, aquele corpo que está ali, ou seus pais, para que ficasse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para se manifestarem nele as obras de Deus. Entre comas, entre aspas, que agora dizemos, ou entre parênteses, obras de misericórdia, obras de perdão. As obras de perdão são obras de concessão de uma oportunidade. Não é pagar os erros que a gente cometeu, que seria uma injustiça, não é? Porque uns fazem uma mentirita e outros dizem centenas de mentiras. Uma mentirita que não prejudica ninguém, mas é pecado, e um que faz centenas de mentiras que prejudica toda a gente e põe a gente até em estado de crise, como é o momento agora. Então não tem como a gente compreender como é que funciona esta justiça, quer dizer. O perdão é libertar-nos da responsabilidade do que a gente fez? Não. Como fizeres, achareis. Disse Jesus. Portanto, a gente tem que achar para poder limpar o passado. E ao achar é uma concessão de uma oportunidade para. Então Jesus diz que nem é ele, aquele corpo que está ali, não é o culpado, nem os pais que geraram o corpo. Nem são os pais que geraram o corpo, nem é aquele corpo, este. Mas assim acontece para que se cumpram as obras de Deus, que são obras de misericórdia. Então, o que é que acontece nesta problemática que atravessou a história durante séculos e que foi sempre um pomo de discórdia e desconfiança dentro dos profitentes da religião? Porque é que o cego de nascença, não tendo ele pecado, nem os pais, então quando é que pecou? Este assunto do pecado de nascença, ou da cegueira de nascença deste homem, foi objeto de uma análise profunda no Concílio de Haia do século XIX. Um concílio na Holanda, em Haia, a Igreja reuniu-se, todos os representantes da Igreja, para debaterem como é que isto era deslindado. Se não foi ele, nem foram os pais, então quando é que pecou para nascer cego? Embora Jesus tenha explicado a certa altura: se o teu olho for objeto de escândalo, arranca-o antes que entres na vida. Antes que entres na vida. Arranca-o. Portanto, só pode ser isso. Se a morte acaba com tudo, como foi um conceito que atravessou também os séculos, para que é que vai agora, à última da hora, eu pequei pelo olho, arrancou um olho, morre para se safar? Se não há vida depois da vida, o que é que lhe adianta não ter olho? Mas Jesus falou antes que entres na vida. Arranca-o antes que entres na vida. Então há um problema aqui a resolver quando se proibiu a reencarnação, e uma coisa que não existe não é preciso proibir. A reencarnação foi proibida no segundo concílio de Constantinopla, no ano de 553. Já falamos, a determinação que Justiniano impôs ao concílio acabar com a reencarnação. Pensando ele que, sendo proibida a reencarnação, ele não voltaria para pagar o adultério que cometia, exatamente como a mulher Teodora também cometia. E, portanto, os dois já ficavam libertos de vir para a Terra outra vez, porque o poder de Deus estava no imperador, ele decretava o fim da reencarnação e, ponto final, nunca mais voltava para pagar os seus erros. Ora, até aí, havia reencarnação. Havia ressuscitar na carne. Lembram-se que eu há pouco disse do corpo, ressuscitar do corpo, agora é no corpo. Ressurgir de novo no corpo, que é a reencarnação. Como é que a gente ressurge no corpo?
se não for, como disse Jesus a João, nascer de novo pela água ou pela carne, como é a similitude. Então, o que é que concluiu o concílio? Não há vida antes da vida. Disseram porque era uma imposição dogmática da Igreja. Se não há vida antes da vida, é o embrião resultante daquele ovo, que é o óvulo e o espermatozoide unindo-se, é a partir dali, daquele instante do ovo, que começa a vida, segundo aquele conceito daquela época. Se é ali que começa a vida, e se ele, quando sai do ventre da mãe, vem cego, então ele pecou desde que foi criado pela fecundação até que veio à luz do dia, para nascer cego. E agora questiono desta forma. E o que é que o feto terá visto na bolsa de águas, às escuras, no ventre da mãe, que todos nós não tínhamos visto? Nada. Não é? Porque é nas escuras da água que não tem... A gente numa piscina, no mar, ainda vai até a uma determinada profundidade e vai vendo. Depois começa a escurecer e deixa de ver. Agora, no ventre da mãe é um saco de água que está completamente fechado. O que é que ele viu para pecar? Mas é admitindo que viu. E os outros todos não veem a mesma coisa? Quer dizer, só uns é que, desgraçados, nascem para pecar e nascem cegos? Era uma conclusão que tirou o concílio de Haia, o que não tem qualquer cabimento, nem é lógico, nem é justo. Antigamente dizia-se que as crianças que morriam iam para o limbo porque não pecavam, não tinham sido batizadas. Como não tinham sido batizadas, não podiam para o céu. Quer dizer, uma criança que chegou tarde para o batismo vai para o limbo. O limbo era uma espécie de frigorífico, agora já foi acabado, já foi extinto, mas era uma espécie de frigorífico onde as almas iam para ali, pronto. Quer dizer, não tinha pecado, não tinha sido batizado para ser perdoado o pecado original, e então ficavam ali eternamente, no limbo. O outro que tinha a sorte de ter um padre em casa, te batizei num padre, e já ia para o céu, já estava perdoado. Ora, isso não tinha cabimento, também já acabaram com o limbo, diga-se em bom da verdade. Então, estes conceitos que vão surgindo precisam da nossa racionalidade, quer dizer, nós pomos a razão a funcionar para nós podermos analisar as questões. Se o teu olho é objeto de escândalo, arranca-o antes que entres na vida para não voltares a cometer o escândalo. Então nós podemos sinalizar quando a pessoa ou nasce cega ou cega a certa altura da vida, é um relacionamento que tem a ver com os escândalos do passado, antes de voltar a nascer. Então é melhor que a gente venha sem ver, que é para não voltar a repetir os erros que repetiu, ou analisar coisas que não estavam corretas, lançando a calúnia nas famílias, destruindo vidas. Então é melhor a gente não vir com isso. Embora, convenhamos, dizem que os cegos sonham a cores. Vocês nunca viram? Se a vida começa no ventre da mãe e nunca viram, como é que sonham a cores? É um problema. É um problema. É claro que agora vai ser determinado que os cegos passem a ver só o azul e branco, que é o que está a dar. Né? Que é o que está a dar, o azul e branco. Mas lá, sonham a cores. Não será porque já conhecem de outra vida, de outra experiência? Não será por isso? É, com certeza que tem que ser ponderada esta análise, que depois junta com outras análises, vão dar, digamos assim, algumas pistas para nós podermos realmente chegar a conclusões certas e corretas. Jesus falou, como tivemos a oportunidade de ver, várias vezes. É claro que terá sido, todas as vezes que ele falou, terá sido aquilo que vem no Evangelho, aquilo que está catalogado no Evangelho, ou aquilo que vai sendo até descoberto. Porque às vezes a gente lê uma linha, lê duas linhas e vai encontrar referências a outras situações reais. O Evangelho é dinâmico. Já dissemos isso, que aqueles 4 evangelistas, portanto, 1/4 de cada um daquele texto global, 1/4 representou para hoje a codificação que tem mais de 3.000 páginas. O desenvolvimento daquelas 40 ou 50 páginas de cada evangelista, bem entendido, dá agora mais de 3.000. E temos que, isto é escrito nos anos 60 do século XIX, e temos que a quantidade de obras complementares que foram depois publicadas, nomeadamente por André Luiz, por Emmanuel e outros espíritos que vieram dar o seu contributo na área científica, imaginem agora o que se abre de reflexão e de profundidade.
Estão ainda para descobrir como é que os espíritos disseram há 155 anos que a nossa evolução era do átomo à célula, ao arcanjo. Veja só, a célula masculina, a célula feminina, dois átomos que se ligam e progridem. E progridem até o corpo humano. Mas a célula mónada, a célula divina, que se multiplica e vai progredindo nos vários ensinamentos ao longo dos séculos até chegar arcanjo, até chegar à perfeição. Toda a evolução se dá aí. Nós estamos agora a descobrir algumas coisas enfim, quer dizer, da física atómica, que era, na minha juventude, o meu sonho, ser um dia físico atômico, mas afinal hoje já está tudo ultrapassado, porque agora já há física quântica, já passou por várias físicas, agora já há física dos quantas de energia, que estão presentes na capacidade de orar, de elevar o pensamento, de emitir pensamentos positivos, como se fosse uma chama cada vez mais intensa que se projeta do nosso cérebro, exatamente no órgão que centraliza o poder pensante. São todos dados importantes para nós compreendermos. Nós estamos a falar de Espiritismo, um curso básico de Espiritismo, entramos numa fase da análise da reencarnação e depois iremos entrar na fase da comunicação dos espíritos, sendo que abordaremos a questão através do Livro dos Espíritos, da filosofia da vida, através do Livro dos Médiuns, da ciência da vida e através dos evangelhos da religiosidade da vida. São conceitos, são três pilares fundamentais que é preciso encaixar uns nos outros para podermos recapitular a nossa vida, reanalisar a nossa vida. E estamos preparados para ajudar os outros a reanalisá-la também, a encontrarem pistas, a encontrarem caminhos de aperfeiçoamento moral, consequentemente espiritual, consequentemente na vida que a gente procura levar nessa área, física, material. As feições que nós tínhamos há 3.000 anos são muito diferentes das de hoje. Quer dizer, as pessoas toscas, assim, meio esquinadas, com corpos assim brutos, deram lugar hoje, nem todos, como é evidente, também ainda há casos teratológicos, mas quer dizer, um aperfeiçoamento das feições, um aperfeiçoamento da beleza, que sempre se exterioriza mais intensamente com aquilo que é a beleza da alma. Nós temos um caso paradigmático de irmãos que nascem com corpos muito feios e têm uma beleza incrível, extraordinária. Leia-se, ou veja-se, a Madre Teresa de Calcutá. Hoje ninguém fala, por exemplo, alguns autores dizem que Isabel, a Rainha Santa, tinha um defeito de vista. Muito pouca gente lhe notou alguma vez. Porque ela irradiava tanto amor, tanto carinho por toda a gente que ninguém reparava num pequeníssimo defeito que ela tinha num olho. Porque ela tinha uma beleza extraordinária de espírito. A Madre Teresa era, lembra-se, pequenininha e muito feiozinha. Mas quando ela aparecia, ninguém lhe ligava à feiura, mas ligava-lhe sim àquela alma magnânima de amor que andava pelo meio das enxovias, pelo meio das latas do lixo, a salvar vidas humanas, a salvar crianças lançadas na lata do lixo para morrerem porque eram prejudiciais à vida familiar, ou os idosos que, a partir de certa altura, doentes, só dão trabalho à família e querem chutados assim para os cantos do lixo para morrerem, para não darem mais trabalho aos familiares. Portanto, era a vida dela, uma vida tão intensa que convenceu todo o universo religioso do mundo. Todo. Ela que era albanesa, oriunda de famílias árabes, muçulmanas. Portanto, é esta beleza interior que depois vai transpirar, se vai transferir e que vai, de alguma forma, condicionar a confiança que as pessoas possam ter em nós. Podemos ajudar, podemos consolar, podemos aliviar as dores. Também, quando é preciso, ou quando é possível, a fome, a sede. Também aí, num contexto generalizado da caridade. E fora da caridade. Não é fora do espiritismo, não há salvação. É, fora da caridade, não há salvação. Haja a caridade onde houver, seja em que sociedade for, ou em que religião for, se houver caridade, há amor, naturalmente há salvação, há evolução, há uma recolha no mundo espiritual para os lugares que cada um faz por merecer. Muitos de nós, espíritas, não vamos encontrar lugar nas primeiras cadeiras, não.
Talvez nem nas do meio, nem na parte de trás. Talvez não vamos encontrar. E se calhar há pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo porque têm lá um lugar reservado. Até porque muitos dos espíritos do passado que fizeram um percurso e resgataram os seus erros e as suas dívidas, hoje estão em posições evolutivas, grandes, elevadas, e naturalmente estão a ocupar os lugares. Não são para nós que estão a ser guardados para os espíritas. E mesmo assim, alguns poderão para lá ir. Alguns poderão para lá ir. Aí é espírita, eu não gosto, não vai. Não, não é questão de gosto, é uma questão de nós fazermos para que possamos merecer sentar numa cadeira dessas. Posto isto, hoje vamos ter a possibilidade de que algum ou alguns de vocês possam colocar as vossas questões, fundamentalmente sobre este aspecto da reencarnação. Na transfiguração do Tabor, Jesus apareceu aos apóstolos transfigurado junto com Elias e com Rael. Ora, sabemos que há pouco que, uns tempos antes, João o Batista tinha desencarnado e, portanto, estaria do lado de lá. Por que motivo, ou se é que é possível, podia ter aparecido, o Espírito era só um, podia ter aparecido como João o Batista e não como o Elias, porque era o mesmo Espírito. Bom, de facto, algumas pessoas podem se questionar como é que elas sabiam que era Elias? Como é que sabiam que era Elias? Jesus acabou por tirar as dúvidas. E se quereis saber, ele, o Elias, estava para ir antes. E naquela oportunidade, fê-los entender que fizeram o que quiseram a João e, portanto, João seria o Elias. Mas é evidente que, ao nós analisarmos a questão da pergunta quem dizem os homens que é o Filho do Homem e, na sequência, perguntar diretamente a Pedro, e tu quem dizes que eu sou? Não é? Naturalmente que é de aceitar que eles tenham sido inspirados a conhecer os dois varões que apareceram junto de Jesus. Era frequente dizer-se varões. Varões eram, digamos assim, pessoas mais responsáveis, mais respeitadas. Eram os varões. Então, não era barões com B da monarquia. Eram varões que aparecem nas sagas, no Antigo Testamento, são referidos. Portanto, é natural que eles tenham inspirados a perceber que era Moisés e que era Elias. Com 1500 anos de diferença para Moisés, ninguém teria pintado o retrato de Moisés. E muito menos hoje, que a gente tem as pinturas de todos e mais alguns, não é? Que o Da Vinci e companhia pintaram. Ninguém sabe exatamente se, mesmo com fotografias da época, às vezes a gente não conhece, que fará agora com essa sinalização. Eu acredito que era por inspiração. Eles inspiraram-se, ou foram inspirados a saber que junto daquele espírito em transfiguração, que era Jesus, que realmente eram os dois fundamentais de todo o texto. Moisés como, digamos assim, a primeira revelação, depois de Abraão, e Elias como um marco fundamental de uma disputa entre os médiuns de Deus e os médiuns de Baal, os médiuns da, digamos assim, da curiosidade, do divertimento, da adivinhação, etc., da feitiçaria, que eram realmente considerados no tempo de Elias, porque tudo indica pelos textos que foram mortos por degolação mais de 400 profetas de Baal. Quer dizer, profetas que faziam aquilo que hoje nós conhecemos como as bruxas, os cartomantes, os quiromantes, que fazem essas curiosidades por dinheiro. Na época havia também. E, portanto, havia alguns que eram de Deus, mas só era permitido ser o do rei. E o resto era tudo, digamos assim, proibido. Não tinham autorização para exercer aquela profissão. E, naturalmente, que aí, quando Elias era o profeta do rei, o assessor do rei, calou-se muito bem calado quando o rei determinou que todos os profetas de Baal fossem mortos por degolação. Portanto, é natural que tenha sido por inspiração, exatamente, para permitir uma lição, naquela oportunidade, sobre a reencarnação e sobre a estada de Elias na Terra, na figura de João Batista. Só entendo isso dessa maneira, porque por fotografias ou de outra forma não vejo que isso tenha sido passado. Não havia naquela época fotografias nem desenhos. Agora aparecem, como vimos aqui no início do nosso texto, aparece uma figura, toda ela, enfim, toda ela idosa, respeitável, com as barbas como manda a lei, não é? Tem que ser de barbas, e aparece como provavelmente sendo Moisés. Mas seria assim, Moisés? Não é? A gente tem ideias. Tem a ideia que o Dom Afonso Henriques tinha quase 2 metros ou mais, não é? E que punha os pés quase no chão quando montava a cavalo, porque era muito alto para os cavalos da época, para os garranos. Mas tem essa ideia. Ninguém viu a figura deste ou daquele, de alto a baixo, feita a fotografia. Às vezes havia pinturas,
Mas nem sempre chegaram ao nosso tempo as pinturas reais. E nessa época, naturalmente, que não conheço que tenha havido, digamos assim, quadros para que os simples pescadores tenham visto que aquele era Elias e era Moisés. Eu, aqui há uns meses atrás, dei um tombo, parti-me todo, fiz 3 operações e ainda hoje sou manco. Ora, se eu, através desta queda, estou a expiar um mal feito por outra pessoa, outro ser humano atrás, eu não sei porque é que esta dor física, já não falo na dor espiritual, porque é que esta dor física tem que ser atribuída a este corpo físico. Porque este corpo físico tem uma dignidade. Eu não posso chegar ao pé de alguém e só porque me dá na gana de mandá-lo 2 pares de estalos e estendê-lo no meio da rua. Porque este corpo, deixando para trás o espírito, este corpo tem uma dignidade. E, portanto, ao reencarnarmos com a missão de redimirmos os pecados dos outros, nós estamos a trazer penas sobre um corpo, trazer dor sobre um corpo que são injustas. Porque esta pessoa humana, constituída por corpo e espírito, não teve nada a ver. Diz, sim, o meu espírito teve. Mas é o meu espírito que dá uma bufetada? É o meu espírito que come massa ao almoço? Não. É o meu espírito que bebe vinho à refeição? Não. É esta pessoa, constituída por 2 partes, corpo e espírito. E porquê é que eu tenho que reencarnar para redimir-me e não tenho que acreditar num Deus misericordioso, totalmente, digamos, infinitamente bondoso, que é meu Pai, que de um modo ou de outro, me pôs neste planeta e que sabe que eu sou limitado, e porque sou limitado eu tenho a tendência para falhar, eu tenho a tendência para pecar, mas sou limitado pela condição do humano. Se eu fosse Deus, não era limitado, mas sou humano, sou limitado. Portanto, já venho com essa condição que Deus me atribui antes de nascer. Então, eu gosto mais de acreditar que, quando passar deste mundo para o mundo espiritual, que tenho um Deus à minha espera, um Deus bondoso, um Deus caridoso, um Deus compreensivo, que diz: vem a mim, meu filho, tu pecaste, se fosses um grande malandrão, mas como o teu pai também te perdoou muitas vezes as malandrices que tu fizeste, eu acolho-te no meu reino e quero-te aqui ao meu lado. E penso que não há necessidade de reencarnação. Isto é a confusão que me vai na cabeça. Eu acredito que quando chegar ao fim do curso pense diferente. Porque nós não temos o poder de dizer aos nossos filhos: pronto, não estudes, meu filho, não precisas te esforçar, eu sou um pai magnânimo e pega lá o canudo e tu a partir de hoje és médico. Depois há aqui um conceito que é preciso nós distinguirmos. Nós pensamos que somos corpo e temos um espírito. Quando a dor que a gente sente como espírito. Quando eu sinto uma dor num pé, num joelho, nas costas, o corpo não pensa, mas eu sei que é nas costas, que é no pé, que é no joelho. E eu sei porque as informações que me chegam ao local onde eu vou consultar, que é o disco que eu tenho à disposição e que tenho que manobrar como um computador, quando chega ao cérebro, que é o que eu uso para saber onde é que foi a reação, onde é que foi a dor, sou eu espírito. Sou eu espírito que sei o que foi, que interpreto e que sinto. A dor transmite-se do corpo ao cérebro, ao centro de emissão e recepção do pensamento.
É aí que eu recebo a influência interior e sinto que a dor é esta ou é aquela. Mas há dores que o corpo não transmite, sendo a angústia, a solidão, o desespero, etc. Não estão no corpo, o corpo não representa nada e eu sinto. Eu, espírito. Portanto, o centro de toda a vida na Terra é o espírito, criado por Deus. E, portanto, se eu uso este fato, ou amanhã venho nu, sou eu na mesma. Não é o fato que me dá, digamos assim, alterações à minha personalidade. Não é o corpo que condiciona a minha personalidade, espírito. Não é o corpo, sou eu, espírito, que utilizo de uma forma ou utilizo de outra forma para progredir e para evoluir. Agora, porquê é que eu tenho uma asma de nascença? Mas porquê? Se esse Deus misericordioso, infinitamente justo, sábio e bom, permitiu que eu nascesse com asma. Mas que Deus é este? Ou permitiu que eu nascesse com paralisia cerebral, ou permitiu que eu nascesse mongoloide, ou que nascesse num antro de miséria, ou que nascesse para ir para um caixote de lixo e morrer abandonado. Que Deus é este? Porque a razão é que Deus permite essas diferenças. Deus não permite essas diferenças, Deus permite que nós façamos o percurso necessário para progredirmos e para evoluirmos. Tal como os nossos filhos que nós orientamos, educamos para serem homens e mulheres amanhã e saberem se viver sozinhos, independentes, Deus é muito mais do que isso. Nós somos criados para evoluir, para a perfeição, para sermos deuses como Ele. Mas fizemos muitas asneiras. Pois claro que fizemos muitas asneiras. Não há nenhuma religião cristã que seja capaz de dizer que Jesus mentiu quando disse como fizermos, acharemos. Se esse Deus misericordioso que falou fosse assim, quer dizer, que se interferisse na nossa vida, essa era uma mentira deslavada. Porque então nós não tínhamos que achar nada, porque tínhamos que ser criados perfeitos, sem dores, sem sofrimento, sem problemas. Então, porquê é que nós nascemos com estes problemas? É para evoluir. E é porque é uma sucessão continuada de atos que nós praticamos que nós vamos ter que saldar, vamos ter que nos libertar disso. E essa expressão, por exemplo, o nascer com asma, é uma dádiva divina, porque se eu me suicidei com o fumo do tabaco, se eu prejudiquei o meu aparelho respiratório conscientemente, então vou ter que pagar esse crime que eu cometi contra mim, contra o corpo, ou a alma, a mim ou ao próximo. Então é um crime contra o meu corpo, que eu tenho que responder por isso. Se eu não voltar para deixar essa mancha num corpo, porque não acredito que uma pessoa que nasce com asma fuma alguma vez na vida. Não vai fumar nenhuma vez na vida, porque vai se sentir sempre mal com o ataque da asma. Então o corpo novo tem que absorver essa mancha que a gente levou para nós podermos libertar-nos depois da mancha que tivemos antes. Portanto, é uma dádiva, é a misericórdia de Deus. Se Deus dissesse assim, não vais para o inferno toda a vida porque fizeste um erro, não tens salvação. Suicidaste pelo tabaco, não tens salvação. Suicidaste pelo álcool, não tens salvação. Esse é que não era um Deus misericordioso. Então, Deus é tão misericordioso assim, tudo bem, não fazes outra vez? Não. Então volta e prova que não fazes outra vez. E prova que não voltas a fumar. E prova que não voltas a caluniar o próximo. E prova que não voltas a fazer mal ao corpo ou à alma, a ti ou ao outro. Então essa é uma manifestação de misericórdia. Portanto, quando eu digo que sofro isto, que nasço num antro de miséria, por exemplo, eu não estou a classificar Deus como injusto. Não estou. Porquê é que eu nasço num antro de miséria? É porque necessariamente eu tenho que nascer ali para evoluir. Aí a próxima, se calhar vou nascer num outro ambiente que eu seja merecedor. Então, essa é a misericórdia de Deus a funcionar. E é neste entendimento que nós vamos acabar por chegar aí. Porque os cientistas, já não é o Espiritismo, não fazemos regressão de memória, mas são os cientistas que estão a fazer hoje a regressão de memória às pessoas que vão lembrar-se de coisas que passaram antes desta vida, delas próprias, em consciência, em memória espiritual, e que vão apontar caminhos errados, crimes que cometeram ou crimes que foram cometidos sobre eles. E que vêm a recordar como traumas, como marcantes na nossa evolução atual. Ora, é esta bondade de Deus que está subjacente a nós podermos estar agora a provar que já não fazemos o mesmo. Não chega a dizer ao Padre, prometo firmemente emendar, nunca mais tornar a ofender, espero perdão das minhas culpas, amém. Não chega a dizer isso. É preciso provar que não voltamos a fazer isso. Porque, pelos vistos, o que é que ocorre? A gente mostra e jura, e no dia seguinte faz o mesmo. Esta coisa tem que ser quebrada para que nós possamos, em espírito, renascer. Isto é, modificarmos para o bem.
Portanto, a misericórdia de Deus funciona aqui. É claro que isto é um todo de compreensão. E nós estamos hoje a ver um aspecto, só um pequeno aspecto. Depois vamos ver os outros aspectos ligados com a comunicação dos Espíritos, com a mediunidade, ou com outros atos do Evangelho que nos vão fazer, e também da ciência, que nos vão fazer compreender. Nós estamos agora, já fizemos uma vez, e vamos publicar alguma coisa sobre pensamento, poder mental e mediunidade, que abre a um entendimento completamente diferente de muitas das coisas que se passam à nossa volta. E é preciso usar aquilo que a ciência já descobriu para podermos conhecer a verdade e ela nos libertar. Quer dizer, não há dúvida. Só assim é que Deus é bom e é Pai. Porque se eu disser ao meu filho, chumbou um ano, é? Pois agora não vai estudar mais. Isso é falta de misericórdia. Agora, se eu, e sou assim, dou eu a oportunidade de voltar a repetir, e às vezes sabe Deus quantas vezes a repetir, e eu sou bom nesse aspecto, então Deus não permitia que eu repetisse para não voltar a fazer, ou para evoluir. Portanto, é estes conceitos que realmente têm que ser tomados e têm que ser melhor entendidos. Nós vamos ficar por aqui, não vamos esgotar aqui todo o esclarecimento. Na próxima vez retomaremos a nossa lição número 5. Muito boa noite a todos e até à nossa próxima edição.